eu queria agradecer a presença de todos vocês e dar um bom dia para todos. Nós estamos hoje fazendo uma comemoração, dando início assim ao mês da prematuridade, que é o mês de novembro, foi escolhido assim, e eu não ia falar isso, mas por um improviso, uma questão que surgiu, porque a cor lilás representa, né, o roxo, lilás, representa a prematuridade. Então, eu quero, assim, a gente pode esclarecer que o Dia Mundial da Prematuridade é o dia 17 de novembro, e a cor representa sensibilidade, empatia e espiritualidade, que são todos valores ligados à vivência das famílias que têm um bebê prematuro né, na sua vida, né? E ele também carrega a ideia de transformação e superação, e que evoca tanto a fragilidade quanto a força desses bebês, que, como a gente vai falar, são passarinhos que, de repente, sem esperar, caíram do ninho, né? E aí, a gente, então, usando todos esses sentidos, né, dessa cor que evocam exatamente tudo que esses bebês sofrem, né, e conseguem superar, e tudo que acontece com as suas famílias, a mensagem que acho que a gente gostaria de dizer, e eu acho que assim, é uma mensagem que ao longo do tempo, a gente há muitos e muitos anos cuida desses bebês. A gente evoluiu muito no cuidado desses bebês, a gente tem aprendido muito, os resultados têm sido cada vez melhores, mas a gente ainda ouve falas, assim, de pessoas que não estão muito próximas desses bebês, pessoas que nunca tiveram uma experiência com esses bebês, pessoal, assim, né, falas de desesperança. Então, o que a gente queria trazer como uma mensagem, começando essa nossa jornada, é assim, uma mensagem de que a gente tem que ter muita esperança ao lidar com esses bebês. E também tem que acreditar muito neles. Apesar do seu tamanho e da sua fragilidade, eles são crianças que têm um impulso vital muito grande. Então, nós temos que ter muito cuidado ao lidar com essas crianças, para a gente não perder a nossa resiliência. Eles são muito resilientes e as famílias também. E a gente nunca pode, com alguma falta de esperança, desse verdinho, com aquele coraçãozinho lilás, é muita esperança, a gente não pode destruir nenhuma intenção daquela criança e nem daquela família. Vocês sabem que ter um filho doente é uma coisa que traz uma inversão de valores e sentimento muito grande. Então, a gente não espera, isso já foi dito recentemente no seminário sobre cuidados paliativos, e em tantas outras circunstâncias, a gente nunca espera ter um filho doente, ainda mais numa doença e numa circunstância, numa situação que o leve para uma borda de perda, né? Então, essas famílias dependem muito da gente. É muito comum, por exemplo, uma fala de mães que dizem: me desculpa, meu filho, eu não pude, eu não consegui, eu não fui competente para te manter na minha barriga. Olhem o nível de complexidade que existe para cuidar desses bebês. Então, a gente tem que ter muita humildade, a gente tem que ter muita resiliência, porque parece que eles estão indo bem, de repente eles dão uma queda, e a gente precisa entender que isso faz parte do movimento. Existem outros médicos que cuidam de outras situações em que isso também é muito comum, e que nunca nenhum desses médicos perca a esperança e continue cuidando muito bem de todos nós, e que a gente também, como médicos, nunca perca a esperança de fazer o melhor para essas crianças. Eles têm uma jornada fora do ambiente ideal, no caso que a gente fez essa figura de fora do ninho, eles têm uma jornada, e o que é importante a gente saber, às vezes a gente não sabe qual vai ser o fim dessa jornada. Realmente, às vezes eu falei de uma forma até eufemística, na verdade a gente raramente sabe quando e como será o fim dessa jornada.
mas o que a gente precisa ter certeza é de que essas crianças, elas necessitam dessa nossa esperança para que a gente conduza eles por essa jornada com o mínimo de sofrimento possível. Eles sofrem, a família sofre de um jeito intenso, a gente também sofre, quem cuida, mas eles estão sofrendo muito, então a gente precisa fazer com que essa jornada seja menos sofrida possível e que a gente nunca deixe de fazer para esses prematuros, que é uma coisa que às vezes permeia essa conversa, nunca deixe de fazer para eles algo que vai ser importante caso eles sobrevivam. Então, tudo que a gente deixar de fazer para essas crianças, ou fizer pela metade, com aquela ideia de que eles podem não sobreviver, vai imprimir para eles uma sobrevida pior, em condições piores. Por isso que a gente investe tanto neles, a gente cuida tanto deles com tanto carinho, porque disso vai depender o melhor para eles. E depois vocês vão poder ouvir das meninas que fazem o segmento dessas crianças em ambulatório e tudo, vocês vão poder ouvir o quanto é gratificante você fazer dessa forma, o quanto vocês vão ver resultados muito favoráveis para essas crianças. Eu queria agradecer muito a todas as pessoas da equipe como um todo, que tem esse olhar, essa dedicação e esse amor pelo prematuro, esse amor por essa causa, e a gente acredita que quanto mais a gente fizer isso, mais a gente aprende e melhor vai ser o destino dessas crianças. Obrigada para todo mundo. Bom dia. Bom, eu sou enfermeira da unidade neonatal já há alguns anos, né, e nesses últimos 2 anos a gente teve uma mudança no perfil da nossa população, né, dos nossos prematuros principalmente, né, tivemos a união das unidades da UCIM com a UTIM, e isso fez com que a gente aprendesse muita coisa ao longo desses anos, né? A gente estava acostumado a lidar com o bebê prematuro já maiorzinho, depois que tinha passado a fase crítica, e a gente teve que reaprender o nosso cuidado também. Tá? Agradeço a presença de todos, espero que seja um ótimo evento. Bom dia, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Bárbara, sou médica lá da unidade neonatal. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre como foi a evolução desse cuidado do bebê prematuro, né, ao longo aí das diferentes eras, né. Então, eu quis trazer um pouquinho para vocês, desde como era lá atrás, né, mesmo antes desses bebês serem cuidados em hospitais. Então, até o início do século XX, a taxa de mortalidade dos prematuros era extremamente elevada, né? Então, a gente está falando aí de uma era em que a maioria dos bebês não nascia em hospitais, nascia em casa, com parteiras, né? Então, esses bebês eram cuidados em casa com medidas rudimentares, né? E os poucos que nasciam em hospital também não tinham uma estrutura hospitalar, não tinha um local onde as crianças ficassem, né? Tinha locais, inclusive, eu vi que nos Estados Unidos era proibido as crianças ficarem juntas na mesma ala, porque eles acreditavam que a causa de infecções era as crianças estarem juntas, né, e não o médico não lavar a mão e ir lá pegar no bebê, né. Então não existiam esses locais específicos, não existia uma estrutura para cuidar desses bebês, então mesmo aqueles poucos bebês que nasciam em hospitais eram mandados para casa, né, já com uma expectativa baixíssima de sobrevivência. Então em casa eles eram cuidados com medidas rudimentares, botavam mantas, garrafas de água quente para manter a temperatura, mas não se tinha muito conhecimento sobre as necessidades específicas do prematuro, né? Não tinha uma abordagem científica, não tinha um suporte respiratório ou nutricional que fosse especializado para esses bebês. A primeira incubadora foi criada em 1880,
né? Então foi uma incubadora rudimentar ainda, inspirada em chocadeiras de ovos, né? Mas já se sabia dessa necessidade de manter o controle da temperatura corporal desses bebês. Então ali a gente tem uma incubadora que era praticamente um armário, né? Era uma caixa de madeira com um vidro, em que dentro era colocado bolsas, né, de água quente, e o bebê era colocado lá dentro. Isso logo no início, né, nesse final aí do século XIX, não foi muito bem aceito nos hospitais. Então os hospitais não compreenderam muito bem a importância, né, da incubadora. Então um dos médicos que foi o responsável pela criação, né, decidiu fazer uma exposição pública desses bebês. Então, já que os hospitais não aderiram, ele pegou várias incubadoras, colocou em exposição mesmo, em praça pública. Os bebês que eram prematuros recebiam alta para ir para casa, ele colocava nessas incubadoras. E a partir daí, como ele não tinha recursos, né, para manter esses bebês lá, ele cobrava ingressos das pessoas do público que ia lá assistir. Então a pessoa ia lá, pagava 25 centavos de dólar e ia lá assistir, como se fosse uma exposição mesmo, um circo, né, o prematurinho lá na incubadora, e mantinha esse bebê lá até ele ficar maiorzinho e ir para casa. E isso durou, por incrível que pareça, 40 anos. Então, mais de 7 mil bebês prematuros foram expostos e muitos deles sobreviveram. E isso, por mais bizarro que pareça, né, trouxe a importância, né, e a partir aí do início do século XX, a gente começou a ver um uso hospitalar da incubadora. Então, os hospitais foram entendendo que aquilo tinha alguma importância, né, e alguns poucos hospitais foram aos poucos começando a utilizar as incubadoras, mas elas ainda eram raras e ainda eram caríssimas. Nesse período aí dos anos 1940 até 1960, começou-se a ter um cuidado hospitalar, mas ainda era um suporte hospitalar básico, né? Ainda não era uma fase em que a gente tinha as UTIs, né? Ainda era um suporte hospitalar. Em alguns lugares já começaram a ter algumas áreas ali onde se colocava esses prematuros, já começou a ter um uso mais difundido das incubadoras. Foi uma fase em que começou a se avançar mais nessa questão de fazer o monitoramento dos sinais vitais, começou-se a usar oxigênio suplementar, né? Que foi uma coisa que se percebeu que salvou muitos bebês que antes não tinham chance de sobreviver, mas, por outro lado, essa ainda era uma fase em que esse uso era extremamente excessivo, né, e foi se vendo que esses bebês iam tendo complicações do uso excessivo do oxigênio, né, então, ao mesmo tempo em que salvava as vidas, muitos bebês ficavam cegos, com retinopatia da prematuridade, por conta desse uso excessivo, que isso foi se entendendo ao longo do tempo. Foi uma fase também em que se começou a usar antibióticos na população, né? E foi começando a se entender aí as ideias de controle, né? De higienização, de controle de infecções. Então, também favoreceu com que alguns bebês começassem, que antes não tinham chance, né? Começassem a sobreviver mais. Nessa fase também foi quando foi fundado o primeiro banco de leite humano no Brasil, que foi em 1943. Então, já existia alguma importância aí de valorizar o leite humano, né? Mas, por outro lado, eu trouxe aqui uma figura que ilustra o oposto, né? Apesar de ter algumas pessoas já começavam a frisar a importância do aleitamento materno, essa era uma fase da história em que existia uma propaganda extrema para leites artificiais. Inclusive eu trouxe aqui uma propaganda que é do leite moça, né, que era considerado um substituto do leite materno. Então existiam várias propagandas dizendo, se você não pode amamentar, dê leite moça para o seu bebê, né? Então foi quando foi o primeiro banco de leite humano, mas ainda era uma outra fase, né? Não era a fase ainda que o leite era pasteurizado, ainda era um banco de leite bem mais rudimentar comparado com o que a gente tem hoje em dia. E foram fases que tiveram esses avanços na nutrição, né? Já começou-se a falar da importância do aleitamento materno, também foi a fase em que começou a ter a ser mais difundida a questão da alimentação por sonda gástrica, né? Principalmente aí na década de 60, apesar de ser uma técnica que já tinha sido descrita bem antes disso, né, mas começou-se a se utilizar mais. Tem um caso que foi muito importante para a neonatologia, né, que foi o bebê filho do presidente Kennedy, né, dos Estados Unidos. Então, meses antes dele ser assassinado,
a esposa dele deu à luz a um bebê prematuro. E foi um bebê prematuro tardio, né? Foi um bebê que nasceu aí por volta de 34 semanas, com peso de mais de 2 quilos. Então, era um bebê que, hoje em dia, a chance dele sobreviver era praticamente 100%, né? Mas, em 1963, ele evoluiu a óbito com 39 horas de vida por síndrome do desconforto respiratório. Então, a gente está falando de uma fase em que não se usava CPAP, não se tinha surfactante, não se fazia corticoide para as mães, né? Então, era um bebê que, hoje em dia, seria praticamente impossível ele ir a óbito, né? E isso trouxe à luz, né? Foi uma coisa que trouxe à luz muitos investimentos, né? Então, depois disso, se olhou muito mais para o bebê prematuro, para as necessidades dele, foi feito muitos investimentos, né? Tanto na parte dos tratamentos, na saúde neonatal como um todo. Então, foi uma coisa que foi muito relevante aí para a história da neonatologia. Nos anos 70 foi quando a gente começou a ter as primeiras UTIs, né, aqui no Brasil, que no início eram pediátricas e neonatais conjuntas, né? Só a partir da década seguinte que a gente começou a ver um número maior de UTIs exclusivamente neonatais. Foi uma fase em que a gente começou a ver os primeiros ventiladores neonatais, né, que ainda eram também bem rudimentares, não tinha todo o controle, toda a precisão que a gente foi começando a ter nas décadas seguintes, né? Mas foi uma fase em que foi o começo das UTIs, o começo de se formar mais protocolos institucionais em relação a esses prematuros, a formação de equipes que fossem mais especializadas, né, nesse cuidado do prematuro. E já no finalzinho da década de 70, na Colômbia, né, em 1979, foi quando foi criado o método Canguru. Então, o método Canguru foi criado num contexto de superlotação das unidades. Então, lá na Colômbia, eles tinham unidades que eram extremamente superlotadas, não tinha incubadora para todos os bebês, tinha uma alta taxa de infecção hospitalar, e aí aqueles bebês que não tinham incubadora para ficar, eles começaram a colocar na posição canguru que a gente conhece hoje, né, de colocar no colo das mães, e foram vendo que os resultados disso foram extremamente positivos. Ali entre os anos 80 e 90 foi uma fase de consolidação aí desse modelo, né, de UTI neonatal, o cuidado cada vez mais especializado. Houve uma redução expressiva da mortalidade neonatal. Foi uma fase em que houve uma grande expansão dos bancos de leite humano e de uma reestruturação, então a gente não está mais falando daquele modelo de banco de leite que a mãe doava e já era dado o leite diretamente, né? Então a gente já está falando de uma fase em que o leite começou a ser pasteurizado, que houve um processo aí de profissionalização mesmo, né? E expansão desses bancos de leite humano. Foi uma fase em que começou, apesar de já ter os estudos terem sido feitos um pouco antes, foi uma fase em que começou a ser mais utilizada a nutrição parenteral, né, para esses prematuros. A ventilação mecânica foi ficando cada vez mais precisa e mais segura. Foi a fase em que a gente começou a ver o surfactante, né, ser utilizado. Começaram aí nos anos 80 as pesquisas, e nos anos 90 foi cada vez mais difundido, né, esse uso do surfactante exógeno. E isso foi uma das coisas que fez extrema diferença, né, no cuidado desses bebês. E também o corticoide antinatal, né, feito para as gestantes aí de alto risco para parto prematuro. Então, as primeiras pesquisas começaram a ser feitas na década de 70, mas foi em 1994 que houve o consenso aí, né, internacional, que começou a recomendar e que começou a ter esse amplo uso aí desse corticoide antinatal para gestantes. Essa foi uma fase também de expansão do método Canguru globalmente, né? E em que se começaram as primeiras discussões sobre o cuidado mais humanizado em relação a esses bebês, a questão de trazer um pouquinho mais a família para perto. Chegamos aí agora no século XXI, né? E aí já nesse período foi um período de muitos avanços, né? Mas principalmente de uma consolidação de algo que foi começando lá atrás, né? Então, em relação à parte tecnológica, a ciência, é uma fase em que se consolidou muito, né? Essa priorização ao leite humano. A gente tem plena consciência aí, né? Da importância do leite humano para esses bebês e de uma alimentação mais precoce, né? Naqueles bebês estáveis.
foi uma fase da consolidação também da importância da ventilação não invasiva, né, e da gente evitar, né, intubar esses bebês, evitar uma ventilação mecânica invasiva, e quando é necessário a gente minimizar esse tempo de ventilação mecânica, minimizar o uso de oxigênio suplementar, né, fazer uso só quando realmente é necessário, né, e se consolidou esse conceito de uma ventilação mais protetora, né, da gente evitar volutrauma, evitar barotrauma, né, da gente fazer cada vez ventilações que lesem menos o pulmão desse bebê. Foi cada vez mais consolidada essa questão do cuidado multidisciplinar, né, da importância de todas as áreas aí da saúde juntas, né, em prol desse cuidado do bebê prematuro, cada um com a sua importância e cada um contribuindo um com o outro, né? E, né, foi uma fase de inúmeros avanços tecnológicos, né? Então a gente vê cada vez incubadoras mais tecnológicas, ventiladores mais tecnológicos, que se a gente fosse falar de todos os pormenores, a gente ia passar o dia inteiro falando disso, né? E também é uma fase em que cada vez é mais priorizada essa humanização e o vínculo familiar. Então, o método Canguru extremamente consolidado, né? Um cuidado mais centrado na família. Então, a gente vê que décadas atrás a família não fazia tanto parte desse cuidado, né? Muitas vezes era mais um visitante, né? Com o passar do tempo é que a família foi se tornando acompanhante e a partir daí foi começado a centrar mais esse cuidado na família. A presença dos pais na UTI, né? E cada vez a gente foi pensando menos na sobrevida em si, né? E mais na sobrevida com foco na qualidade de vida. Então, a gente não quer apenas sobreviventes, a gente quer prematuros sobreviventes que possam estar livres de maiores sequelas, que possam ter qualidade de vida, ter um bom desenvolvimento neurológico. E a gente também foca cada vez mais em manter ambientes menos estressantes, pensando também na neuroproteção desses bebês, né? Então, começou a se ter uma preocupação maior em evitar excesso de luz, evitar excesso de barulho, evitar manipulações excessivas, né, e desnecessárias, pensando aí justamente nessa neuroproteção desses bebês. Então, basicamente, eu quis trazer um pouquinho dos highlights mesmo, né, porque era impossível falar todos os detalhes, mas para a gente relembrar um pouquinho, né, de como foi aí, principalmente ao longo desse último século, como toda a evolução que houve no cuidado desses bebês e que isso resultou em mais sobrevida e em mais qualidade de vida para esses bebês. Obrigada, gente. Boa pergunta. Você quer repetir a... Ele perguntou o que seria esse ambiente menos estressor, né? Então, a gente sabe que uma UTI neonatal, qualquer UTI, você pensa no ambiente hospitalar, isso é um ambiente estressante por si só. Então, imagina você é um bebê prematuro, você está lá no quentinho, você está lá no útero, no quentinho, no escurinho, não tem ninguém pegando em você, você não precisa mamar, você não precisa respirar, você está lá num ambiente, numa piscininha ali de líquido amniótico. De repente, você nasce. De repente, tem um monte de gente pegando em você toda hora, né? Uma hora vai o médico, primeiro vai o interno, depois vai o residente, depois vai o médico assistente, aí depois vai a enfermeira, aí depois vai a físio, aí depois vai a fono, aí depois... Você não tem paz para dormir porque toda hora tem alguém pegando em você. Ao mesmo tempo, toda hora o seu monitor está lá apitando. Pi, pi, pi. Quando não é o dele, é o do vizinho, o do outro bebê da mesma sala, né? Daqui a pouco o bebê está lá dormindo, aí vem alguém com um estetoscópio gelado, coloca nele, né? Então tudo isso é muito estressante, né? E a gente sabe que não tá vendo? Sim, a luminosidade, o som, né, ruídos, essas manipulações, né? Isso eu estou falando de manipulações do dia a dia, mas tem manipulações ainda muito maiores, né? Você pega uma intubação, uma cateterização. Claro que tem coisas que são essenciais, ninguém vai deixar de intubar um bebê que precisa ser intubado
para ele não ficar estressado, né? Então tem coisas que vão garantir a sobrevivência dele que são essenciais. Mas tudo que a gente puder para minimizar esses estresses, né, a gente faz, porque isso é muito importante para o cuidado neurológico deles, para a evolução neurológica deles. Então eles têm um prognóstico neurológico, um desenvolvimento neurológico melhor se eles são menos estressados, digamos assim. Então, se eles vivem num ambiente de estresse, hormônio de estresse alto, 24 horas por dia, durante todo esse período de internação, isso vai afetar o desenvolvimento neurológico deles. É isso que a gente fala, mais ou menos, do conceito da neuroproteção. Então, isso é uma coisa que auxilia. Então, tudo que a gente pode fazer para evitar esses estresses que são evitáveis, a gente faz. Então, por isso que a gente fala para ninguém falar alto lá na UTI, né? A gente coordenar os cuidados. Então, o ideal é que todo mundo combine. A enfermeira, a físio, o médico, vai todo mundo ali no mesmo horário, né? E não ficar toda hora alguém indo lá, né, para que o bebê tenha o tempo do soninho, de descansar. Fantástico, né, essa história aí da evolução dos cuidados neonatais, né, que a Bárbara trouxe para a gente. E aí, quando vocês chegam na unidade neonatal e veem tudo lá já montado, né, toda aquela tecnologia, a gente não vem na cabeça o quanto a neonatologia é uma especialidade nova, né? É uma especialidade de poucas décadas, né? E os prematuros que começaram a sobreviver com essa evolução da neonatologia ainda estão na idade adulta, né? Nessas últimas décadas, eles foram sobrevivendo, crescendo, passaram pela infância, se tornaram adolescentes, adultos jovens e agora são adultos, não chegaram ainda nem na melhor idade. Então, o conhecimento neonatal, ele é muito dinâmico, né? Ele precisa sempre ser reciclado. Esse é um desafio, assim, encantador da neonatologia, tá? Bom, eu sou a Denise, para quem não me conhece, né? Também sou assistente da unidade neonatal, tá? E com a Bárbara, a gente tem o privilégio, né, de fazer o ambulatório de cuidados ao prematuro após a alta hospitalar. Então, a gente tem a oportunidade de ver a evolução dessas crianças e rever constantemente todas as nossas práticas neonatais que vão influenciar na vida, né, futura desses bebês, tá? Então aqui, olha, eu coloquei o dia 17 de novembro, ele é o dia mundial da prematuridade, né? Então é um dia mundial de sensibilização para essa causa que tem um impacto tão grande familiar, social, tá? Então, o slogan da campanha, acho que ficou um pouquinho escuro aí, né? Mas o slogan desse ano é garanta aos prematuros começos saudáveis para futuros brilhantes. Que tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui, né? Desse aprimoramento do cuidado neonatal para que eles possam viver mais e melhor, tá? Eu que passo. Peraí. Aqui, no meio, né? Não. Então, gente, como a Silvia já falou, né, a gente vai falar sobre o passarinho que caiu do ninho, né, que é esse bebezinho prematuro, que dentro do terceiro trimestre dele, o desenvolvimento foi interrompido, né, ele precisou nascer e agora, fora do ninho, a gente tem que dar continuidade do cuidado para esse bebezinho prematuro, tá? E aí, qual que é o significado de um nascimento prematuro, né? Se a gente for imaginar, como que era para o bebê estar no terceiro trimestre da gestação? Dentro do útero, um ambiente confortável, tá? Com uma temperatura ideal, um equilíbrio bioquímico, o ambiente sensorial, treinando lá, né? A sucção, a deglutição, a respiração, desenvolvendo os órgãos, né? E aí, de repente, essa sinfonia do desenvolvimento ela é interrompida por esse nascimento prematuro. E dentro dessa gestação, dentro desse terceiro trimestre, cada semana faz diferença,
nessa maturidade desse bebê. Então, o terceiro trimestre, ele é uma preparação do feto para uma vida extrauterina, né? Nesse terceiro trimestre, ocorre um intenso crescimento e desenvolvimento de todos os sistemas, né? E os sistemas, eles têm esse amadurecimento. Eu dei ênfase para o sistema nervoso, respiratório e digestivo, que são sistemas que a gente aborda muito na neonatologia, mas se você for pensar todo o resto, inclusive acúmulo de nutrientes, né, no organismo também é importante, tá bom? E aí então, olha aqui, para ilustrar, né, esse bebezinho que estava ali tão aconchegante dentro do útero, e ele é exposto a esse ambiente externo, um ambiente que é cheio de estímulos nocivos, né, que ele tem dor, ele recebe estímulos que ele não estaria recebendo dentro do útero, como ruídos, né, luz, manipulação desnecessária, é um toque que ele não receberia intraútero, né? Dentro do útero, ele assume essa postura de contenção, né? Ele fica todo ali encolhidinho dentro do útero, e isso é uma posição que promove uma organização neurológica. Quando ele nasce, ele ainda não tem o predomínio da musculatura flexora sobre a musculatura extensora, assim como os bebês a termo. Então, ele tem uma tendência a ficar todo largado, todo estendido. E aí que é importantíssimo o trabalho de um cuidado personalizado ao prematuro, tá? O cérebro prematuro, então, né, como a Bárbara já abordou, né, ele está em desenvolvimento, né? Se você for tomar por base o terceiro trimestre da gestação, uma série de alterações importantíssimas para a estrutura, desenvolvimento estrutural e funcional cerebral acontecem aqui. Então, nesse terceiro trimestre, o cérebro ele aumenta em 2/3 o volume dele, ele cresce 2/3 do volume, na verdade, né? E aí, nesse momento, ele ainda está fazendo a maturação do córtex, está terminando mielinização, né? Ainda tem uma maturidade neurológica que faz com que ele ainda responda muito aos estímulos nocivos e consiga modular menos a resposta a esses estímulos inadequados, tá? Então, quando a gente fala dessa imaturidade neurológica, a gente sempre pensa na dor, né? E aqui, a dor, eu vou ampliar para esse conceito de todos os estímulos que possam ser inadequados ao desenvolvimento do prematuro, tá? Então, o prematuro, apesar dele ser menor, a densidade de fibras nociceptivas, ela é maior. E isso confere uma maior sensibilidade dele a esses estímulos, tá? Além disso, a mielinização dele, ela vai acontecer principalmente no terceiro trimestre. E aí, quando ele nasce prematuro, essa mielinização ainda está incompleta. O estímulo nervoso, apesar de ser conduzido com uma velocidade mais lenta, ele é mais prolongado, o estímulo doloroso, inclusive, né? E as vias inibitórias da dor ainda estão imaturas, tá? Então, o prematuro, ele começa a sentir dor mais precocemente do que ele consegue modular essa dor que ele recebe e a resposta à dor, tá? Então, isso faz também com que essa dor seja mais intensa e prolongada, tá? O córtex dele também amplifica esses sinais, né, nocivos, e também inibe pouco, né, porque ele tem uma concentração maior de neurotransmissores excitatórios, tá? E aí, a gente sempre pensa na plasticidade cerebral, né, que eu vou falar para vocês um pouquinho do conceito de plasticidade no próximo slide, mas essa plasticidade, ela precisa de um ambiente favorável para ela atuar como uma protetora do neurodesenvolvimento, tá? E aí, quando o bebê
tem estresses repetidos, né, sensações dolorosas repetidas, essa plasticidade vai influenciar um reforço das vias dolorosas e uma hipersensibilidade futura, tá? Ai, desculpa, não é agora que eu vou falar da neuroplasticidade, daqui a pouquinho. Aqui para ilustrar para vocês, gente, o pulmão imaturo, né? Então, se a gente for lembrar lá da embriologia pulmonar, né? No terceiro trimestre, o bebê vai estar aqui do período sacular para o período alveolar, né? Então, nesse momento, o bebê ainda tem uma alveolização menor, né? Diminuição das trocas gasosas, né? O leito vascular ainda não está completamente desenvolvido, tem uma diminuição da produção de surfactante, então vai ter mais facilmente um colabamento alveolar, e a caixa torácica, ela é muito complacente, o que vai diminuir também a eficácia ventilatória desse bebê, tá? E aí aqui a gente tem um grande desafio, que é fazer uma ventilação necessária, né? Causando o menor dano possível. E aí aqui é a importância da ventilação gentil para o prematuro, tá? Falando do intestino, o intestino prematuro, ele também é estruturalmente e funcionalmente imaturo, tá? Então, as barreiras ainda não vão ser eficazes, o sistema imunológico ainda não vai estar completamente desenvolvido, o bebê vai ter alteração da motilidade do trato, de todo o trato gastrointestinal, a gente vê as consequências disso no dia a dia, nesses cuidados neonatais, né? E aí, a gente vê aqui, nessa ilustração, vários fatores que vão interferir na microbiota intestinal do prematuro, né? Então, olha, o parto vaginal, ele é um fator protetor. Muitas vezes o prematuro nasce de parto cirúrgico, tá? O nascimento prematuro, né? Então, também é um outro fator que vai interferir nessa formação dessa microbiota. Então, um bebê que nasce, que inicialmente tinha um intestino em repouso e estéril, né, em pleno desenvolvimento, maturação dentro do útero, ele nasce num ambiente hospitalar de um parto cirúrgico, não recebe toda aquela colonização da microbiota materna nesse momento do parto, é separado logo a seguir da mãe por uma necessidade vital, levado para dentro de uma UTI, nós fazemos diversas invasões, então intubação, cateterismo, coleta de exames, né, a umidificação da incubadora, que é importante para a proteção dele, né, de temperatura, de umidificação, tudo também é um ambiente que acaba não sendo o adequado, tá? Nós damos antibiótico, né? E aí a gente acaba de aniquilar qualquer possibilidade de flora saudável que ele possa ter. Fazemos uma pressão de seleção na flora intestinal que ainda não está nem em início de formação, e precisamos dar alimento, né, para um intestino que ainda não tem condições de recebê-lo. Então, aqui eu quero chamar a atenção de vocês para a importância do leite materno. Tá? Tanto o leite materno da própria mãe, quanto o leite humano de doadora, né? O leite materno de banco, né? E o banco de leite aí, né? O nosso tem alguns anos, mas mundialmente os bancos de leite, eles são muito recentes, e aí o leite humano, ele vai servir como um fator protetor, né? Um fator que vai favorecer o desenvolvimento, a maturação intestinal, né? E um fator que vai ter uma modulação imunológica, tá? E aqui falando então para vocês, né, sobre a neuroplasticidade, ele é um conceito que existe nas mais diversas idades, né? Mas para o bebê prematuro, ela é particularmente importante, porque a neuroplasticidade, ela vem
carregada de esperança para o desenvolvimento desse bebê, né? Para o desenvolvimento neurológico, tá? Então, essa neuroplasticidade, ela é um fenômeno dinâmico, tá? Que vai permitir que aquele cérebro que sofreu um agravo vai conseguir fazer a formação de novas conexões neurais e ter uma reorganização funcional e cognitiva, tá? E ela é milagrosa, gente. Uma das grandes coisas, assim, que a gente precisa lembrar no nosso cuidado neonatal e posterior também, é que a gente precisa usar essa plasticidade cerebral ao favor do desenvolvimento desses bebês prematuros, tá? Mesmo imaturo, daquela forma como a gente, né, mostrou, esse cérebro do bebê prematuro, ele tem essa capacidade de se reorganizar, uma capacidade fascinante, né? E o segmento interdisciplinar com uma equipe multiprofissional, ele é crucial para favorecer esse desenvolvimento, tá? E aí, gente, aqui eu queria lembrar vocês, né, que é um trabalho de muitas mãos, o trabalho na unidade neonatal, né? Não só com os prematuros, o trabalho de toda a unidade, né? Baixo, médio, alto risco, centro obstétrico, segmento ambulatorial, né? E esse cuidado ao prematuro, ele precisa sempre ser, então, multiprofissional, como eu falei, com atuação interdisciplinar, integrado, né? Tanto entre os profissionais quanto envolvendo a família. Tá? E esse é o verdadeiro alicerce da atenção neonatal. Aqui é uma mensagem, né, que é um desejo, na verdade, né, que cada bebê prematuro encontre mãos que o acolham e o ajudem a voar, que cada profissional sinta-se parte dessa jornada de esperança, né? É um trabalho muitas vezes difícil, muitas vezes nós sofremos junto com aquele paciente, nós sofremos junto com aquela família, né? E muitas vezes nós não vamos conseguir promover a vida, a cura, a longevidade, né? Mas a gente consegue, com uma assistência personalizada ao prematuro, garantir um atendimento tratando ele como um ser humano digno de ter uma sobrevida, né? Confortável com a família dele, aquela família tem o direito de vivenciar aqueles poucos meses, dias ou horas com aquele bebê prematuro, né? A gente tem que, no nosso dia a dia, ter sempre em mente que ali tem uma vida e que aquela vida tem um pai, tem uma mãe, tem uma família, né? Tem toda uma comunidade ao redor, tá? Então, no nosso dia a dia, é um desafio, né? A gente, diante de tanta complexidade clínica, tanta necessidade tecnológica, a gente lembrar desse ser humano, dessa vida por trás disso tudo, tá? E, para finalizar, eu queria dizer para vocês, né, que o nascimento prematuro, ele já aconteceu, ele não volta atrás, né? A gente não tem como recuperar esse tempo que foi perdido, mas a gente pode, com um cuidado personalizado ao prematuro, garantir um futuro mais saudável e mais feliz, tá bom? É isso, gente. Obrigada. Bom dia, gente. Já me apresentei, então, meu nome é Patrícia, eu sou enfermeira responsável da unidade neonatal. E fui convidada para participar desse evento. Estou um pouquinho nervosa, não gosto muito de falar em público, mas a gente vai em frente, vai treinando, né? Aceitei o desafio, então vamos lá. Então, vou falar um pouquinho a respeito do cuidado com propósito, né? O que seria esse cuidado com propósito, um olhar humanizado em relação aos bebês, ao paciente neonatal e principalmente aos prematuros, né?
o cuidado individualizado para esses bebês, né, que foi o que a doutora Denise falou. A criança já nasceu, né, já nasceu prematura, não tem como a gente voltar atrás mais, né? Então, o que a gente pode fazer a partir desse nascimento para melhorar a qualidade de vida desse bebê, para melhorar as condições desse bebê? O que a gente pode fazer com essa família que, a partir do momento que o bebê nasceu uma mãe, nasceu um pai, nasceu uma família, né? Então, quando a gente fala de assistência personalizada, quando fala sobre o cuidado do prematuro, já foi visto aqui, a doutora Bárbara falando, a doutora Denise, que a prematuridade é um desafio na saúde mundial e tem uma alta vulnerabilidade, né? Com o passar dos anos, tudo o que já foi visto, o que já foi estudado, o que já foi melhorado, a gente tenta sempre aprimorar com as possibilidades que a gente tem. Então, esse bebê ele tem uma necessidade de uma assistência personalizada, né, para melhorar os desfechos. A partir do momento que ele já nasceu, temos que dar condições para que ele tenha uma evolução, que ele possa se tornar uma criança o mais, vamos dizer assim, próximo de uma criança que nasceu a termo, né, com o desenvolvimento, cuidando desse bebê para que o desfecho dele seja o melhor possível. E o objetivo seria apresentar algumas práticas que valorizam esse cuidado individual, o vínculo familiar, a questão ambiental, né, o quanto essa questão ambiental ela interfere e auxilia na melhora clínica desse bebê. É um atendimento que considera as necessidades específicas de cada bebê e da sua família, né? Quando a gente fala do cuidado neonatal, do cuidado do prematuro, a família está sempre vinculada, né? A questão da integração dos pais, a integração da família nesse cuidado. A gente tem um cuidado de, muitas vezes, o irmãozinho quer ver a criança, não tem idade para entrar no hospital, mas é o irmãozinho, não sabe, viu toda a evolução da mãe, a barriguinha da mãe, de repente a barriga sumiu e a criança não chegou em casa. Ué, o que aconteceu com o meu irmãozinho? Estava esperando, e a gente acaba trazendo o irmão para nossa rotina, apresentando aquela criança, o irmãozinho que está lá na UTI neonatal, ainda em cuidados que a gente muitas vezes não sabe qual vai ser esse desfecho. E a gente procura integrar as equipes, né? Como foi falado, somos uma equipe multi, né? É o médico neonatologista, o residente, o assistente, o interno, a equipe de enfermagem. Então, como somos um hospital universitário, temos alunos de todas as áreas, né? O aluno da graduação de enfermagem, a residência de enfermagem, fisioterapeuta, fono, equipe de nutrição, o próprio banco de leite, como foi falado. E a gente visa dar um acompanhamento, uma educação e um suporte emocional para essa família. E aí, falando um pouquinho do que a gente pode fazer para melhorar essa questão da desorganização desse bebê que nasceu antes da hora. A doutora Denise falou sobre a neuroplasticidade, falou sobre a questão do cérebro imaturo da criança, né? Então, o que a gente pode fazer para que esse cérebro consiga se desenvolver melhor? Uma das coisas é a ambiência, né, que a doutora Bárbara também falou um pouco, e foi a pergunta, né, do que seria essa redução de estresse, né? Então, essa redução de estresse é conhecida como ambiência neonatal, que seria o quê? Promover um ambiente controlado para conforto e a redução do estresse do prematuro. Esse conforto se dá através da redução de ruído, seja pelo alarme do monitor, do ventilador, diminuir o som do alarme, seja
pela conversa, por como a gente se comunica lá dentro, seja por ficar batendo, né, o tamborilar lá na incubadora, o barulho, a quantidade de decibéis que faz lá dentro, e que isso interfere no sono da criança e no desenvolvimento neurológico. As luzes baixas, de preferência o uso da luz natural, para que esse bebê tenha um ambiente mais próximo do que seria o ambiente uterino, né? Controle de temperatura, se os bebês estão sempre dentro da incubadora, a gente acaba fazendo o controle de temperatura da incubadora e da criança para esse desenvolvimento. O controle de umidade, que vai interferir na questão da temperatura do bebê e também está relacionado à pele da criança, que é uma pele imatura. Se você deixa um ambiente muito seco, esse bebê acaba tendo uma descamação de pele, lesões e não consegue controlar essa temperatura. Então, a umidade da incubadora é muito importante, principalmente nesse primeiro mês de vida deles, de adequação ao ambiente externo. Para a redução da luminosidade, a gente acaba usando tecidos em cima da incubadora para diminuir a incidência da luz artificial dentro dessa incubadora, cobrindo principalmente a região da cabeça do bebê, para evitar essa luminosidade excessiva. Então, o controle de um ambiente para promover o conforto e segurança, o silêncio de preferência, que é difícil, né, numa equipe que a maioria é mulher e gosta de falar bastante, né, a gente manter o silêncio, mas a gente tem que tentar falar o mais baixo possível para evitar esses estímulos excessivos para esses bebês. Minimização de estímulos visuais e auditivos e a promoção de um sono e a importância do ambiente para o sono e desenvolvimento neurológico do bebê. Na ANEL a gente fala da hora do soninho, né? Nossa, a hora do soninho, que coisa esquisita, né? Todo mundo dorme, mas num ambiente neonatal, a quantidade de estímulos que são feitas são muito grandes, né? Muitas vezes a gente não consegue promover um mínimo de 2 horas, 3 horas sem manipular esse bebê, né? Então, essa hora do soninho seria o quê? Um período do dia, de 2 a 3 vezes ao dia, em que ninguém vai mexer nesse bebê. Nem a equipe de enfermagem, nem a fono, nem a equipe médica, vai evitar esse período de fazer algum procedimento para esse bebê, para que esse sono consiga fazer com que ele se organize melhor em relação ao comportamento dele e ao desenvolvimento. A gente usa a manipulação mínima, principalmente para bebês prematuros abaixo de 32 semanas, faz parte do protocolo institucional, e seria, o que seria essa manipulação mínima? Em geral, seria o manuseio gentil, agrupamento de cuidados, tudo visando a redução do estresse do prematuro, minimizando as movimentações e os procedimentos invasivos e dolorosos. Uso de medidas não farmacológicas para alívio da dor e conforto. O que seriam essas medidas não farmacológicas? Dentro do útero, o bebê está lá, acolhidinho, né, bonitinho, ninguém mexe. O que a gente faz como essas medidas de alívio e de conforto? Seria, por exemplo, a contenção, deixar ele mais agrupadinho, seria a questão do ninho, né? Você fazer o preparo da cama, né? Não deixar o bebê solto em cima do colchão. Ter um ninho que vai aconchegar o bebê dentro desse ambiente, que vai simular o ambiente uterino. Orientação e envolvimento dos pais na manipulação cuidadosa também, tá? A gente sempre tenta inserir os pais nesse cuidado, em como vai fazer uma simples troca de fralda. Mas é só trocar uma fralda, né? Não é só trocar uma fralda, né? A troca de fralda cuidadosa, lateralizando a criança, não colocando as perninhas sobre o abdômen, você favorece
com que ele tenha um desenvolvimento melhor. Quando você vira o bebê quase de ponta cabeça para trocar uma fralda, você está fazendo um aumento da pressão intratorácica, diminuindo a respiração desse bebê, a pressão sobre o abdômen, a pressão intracraniana, tudo isso aumenta. Então, parece que é um cuidado, não tem nada a ver, mas é muito importante esse tipo de ação no tratamento dessa criança, no desenvolvimento. E o envolvimento dos pais na manipulação, um bebê mais grave, a mãe às vezes tem medo devido a tantos dispositivos naquela criança, de pegar no colo ou simplesmente de colocar a mão dentro da incubadora e fazer uma contenção com a própria mão, né? Mas aos poucos a gente tenta, junto com as equipes, junto com os pais, ir trabalhando essa ideia de que ela é a mãe e que ela está ali para prestar esses cuidados também. Então, são condutas que são realizadas pela equipe multidisciplinar para minimizar o manuseio dos recém-nascidos com maior risco de hemorragia intracraniana e outras enfermidades e que possam ser induzidas pelo manuseio excessivo. A redução da manipulação do recém-nascido pré-termo possibilita a melhora do sono, o alinhamento céfalo-caudal adequado, a manutenção da temperatura corporal e a melhora do padrão respiratório. E aqui foi uma parte do nosso protocolo de manipulação mínima, visando a neuroproteção nos bebês menores de 1,5 kg, de 1.500 gramas. Esse bebê, com a idade inferior a 32 semanas, entra nesse protocolo de manipulação mínima por 72 horas. Tá? A partir dessas 72 horas, é revista as condições clínicas dessa criança, se precisa manter ainda essa manipulação mínima ou se ele já pode sair prestando os cuidados conforme as necessidades. Não é pesado antes das 48 horas de vida, para evitar que tenha uma hemorragia intracraniana, para evitar esse manuseio excessivo. E após essas 48 horas, o peso é feito de rotina diariamente. O manuseio de intervalo mínimo de 3 a 4 horas. Então, a gente meio que estipulou um horário, às 8, às 14, às 20 e às 2. Esses horários seriam os horários das trocas de fralda, de tentar agrupar os procedimentos. Então, às 8 horas vou mexer no bebê. Avisa a equipe médica, olha, a gente vai mexer no bebê, quer examinar? Já avisa a físio, vai trabalhar com ele? E aí a gente tenta manter esse período de pelo menos 3 a 4 horas sem mexer esse bebê. A cabeça em posição neutra, decúbito dorsal horizontal, a troca de fralda gentil, que foi o que eu falei anteriormente, e a gente acaba evitando de trocar os lençóis nas primeiras 72 horas de vida, devido a essas condições clínicas, para evitar ao máximo que aconteça esse sangramento intracraniano nos primeiros momentos de vida, que é quando a gente vê que é onde mais acontece. Não que não possa acontecer a passar dessas 72 horas, mas é um período mais de adaptação desse bebê ao meio externo. A higiene. O bebê nasceu, vamos dar banho, né? A primeira coisa que se pensa, vamos limpar esse menino bem, que não, justamente ao contrário, né? O pré-termo, ele não tem a pele, as características da pele dele. Se você começar num banho diário, banho quente, banho direto de imersão, você vai atrapalhar o desenvolvimento ao invés de auxiliar. Então a gente acaba fazendo banho de leito, banho no leito, em todos os bebês menores de 1,5 kg, tá? E aí eu tenho uma tabelinha das frequências, né? Então, bebezinho menor de 28 semanas ou menos de 1 quilo, primeiro banho vai ser a partir de 15 dias de vida, se ele tiver em condições para ser feita essa higienização. Tá? A higiene íntima vai ser feita diariamente, a troca de fralda com frequência, mas essa remoção
essa remoção, essa higiene corporal mesmo, só a partir dos 14 dias de vida. Tem vários estudos que falam da pele do bebê, da importância da manutenção da flora da pele, e a gente acaba seguindo essas orientações. Os pré-termos nascidos entre 1 kg e 1,5 kg, o primeiro banho vai se dar a partir do 7º dia de vida, uma vez por semana. A gente meio que estipulou as segundas-feiras para ficar mais fácil, mas pode alterar, tá? E maiores de 1,5 kg, o primeiro banho a partir de 24 horas de vida, tá? Então, o bebê, independente pré-termo ou termo, o primeiro banho se dá a partir das 24 horas de vida. Se tiver mais de 1,5 kg, 3 vezes por semana. E um bebê estável, o banho diário. E quais seriam os benefícios, né, dessa ambiência, dessa manipulação mínima? Você vai preservar a energia do prematuro, né? E essa energia que você preserva faz com que ele cresça melhor, faz com que ele se recupere mais rápido, né? Se você vê um bebê lá desorganizado, né, que a gente fala, tá lá na incubadora tremenda, nossa, ele tá tremendo, o que aconteceu? Muitos estímulos, muitos fatores. Às vezes você precisa o quê? Somente conter, né? Você faz essa contenção, acalma esse bebê e ele acaba voltando ao estado de recuperação. A redução do estresse fisiológico, a melhora do sono, potencializando o desenvolvimento motor e neuropsicológico, você acaba melhorando esse prognóstico clínico e diminuição do tempo de internação também. A criação de um ambiente acolhedor que respeite o ritmo e as necessidades do bebê, a garantia de uma equipe treinada para o manejo sensível e comunicação empática. Como eu já falei, por sermos um hospital-escola, temos uma manipulação de várias pessoas da área da saúde, né? Mas você tem que ser sensível nesse cuidado, sensível nesse manejo. Colocar os pais como protagonistas, né? Empoderar esses pais do cuidado dessa criança, de serem agentes ativos e do conforto do prematuro. O bebezinho tá chorando lá, o que eu vou fazer? O pai tá lá, a mãe tá lá, eles podem lavar a mão, né, higienizar a mão, colocar para acalmar essa criança, e aí a equipe entra para fazer esse acolhimento, para fazer esse cuidado. E a gente pode usar o método canguru após a estabilização desse bebê, após o período de manipulação mínima. A doutora Bárbara também já começou a falar um pouquinho sobre o método canguru, eu vou também dar uma pinceladinha sobre isso. Que, aliás, é o próximo slide. O método canguru, ele surgiu em 1979, né, na Colômbia, como ela falou, por uma necessidade da instituição hospitalar, do local, que não tinha incubadoras suficientes para essas crianças, e como que ia manter a temperatura desses bebês, né? Então foi colocado no pele a pele, né? O método canguru consiste o quê? O contato pele a pele para manutenção da temperatura dessa criança. No CO vocês veem isso, né? A criança nasce, se está bem, já vai lá para o contato pele a pele para ter esse controle de temperatura, colonização com a flora materna. E aqui na instituição não temos o método canguru, mas temos a posição canguru, tá? A posição canguru é essa da foto, né? O bebezinho em contato pele a pele, só de fralda, no colo materno, em posição vertical, com uma faixa, um top, algo para segurá-lo ali naquela posição, e a mãe com as mãos livres para poder fazer outras coisas, né? O método canguru, ele consiste em várias etapas, né? Começando intra-hospitalar, a que a gente proporciona aqui é a posição canguru, mas existe a primeira fase do método canguru, que seria a internação canguru, uma USIN canguru, né?
que seria aquele bebê que está numa fase já pré-alta, estabilizado, dessa mãe permanecer as 24 horas com ele, prestando os cuidados, que seria uma adaptação para casa, tá? Tudo isso faz com que melhore o controle térmico, estimula o aleitamento materno, porque ele está ali pele a pele do lado do seio materno, então já sentindo o cheiro da mãe, se ambientando, e a procura dele acaba sendo mais fácil por já estar ali naquela posição. O fortalecimento de vínculo afetivo e a redução do tempo de internação, e isso permite um maior protagonismo dos pais em relação ao cuidado. Então, a assistência personalizada tem como benefício a redução das complicações hospitalares e das infecções, o aumento da segurança emocional dos pais, a melhora da adaptação do prematuro ao ambiente domiciliar e a promoção do desenvolvimento saudável físico e neuropsicomotor. E o que seria esse cuidar com propósito, né? É a gente envolver todas as equipes que estão relacionadas ao cuidado desse prematuro, com foco nesse trabalho humanizado, com foco nessa recuperação, com foco no melhor desfecho para esse prematuro, que, como foi falado, não é mais simplesmente ele viver, é ele viver e com uma qualidade de vida e de desenvolvimento. Capacitação dos pais para essa protagonização do cuidado, implementação de programas que priorizem o vínculo afetivo e educacional e a adaptação do ambiente hospitalar e domiciliar às necessidades individuais. Sim, só para finalizar um pouco, né? Acho que todo mundo que está envolvido nessa questão do cuidado do prematuro fica mais sensibilizado em relação aos cuidados, né? Essa assistência personalizada seria uma forma essencial para promover esse desenvolvimento desse bebê, desse indivíduo, né? Que a partir do momento que ele nasce, ele é um indivíduo, ele é uma pessoa, não é só um serzinho pequenininho que está ali e que não faz nada, só chora, né? Às vezes é a visão de quem está de fora. Mas como que vocês cuidam de uma coisinha desse tamanho? O que vai acontecer, né? O que vocês querem fazer com isso? A gente quer promover uma melhor qualidade de vida para aquele bebê que não teve culpa de nascer prematuro, né, de colocar isso na cabeça da mãe de que não foi culpa dela, né, que muitas se culpabilizam pelo parto prematuro. O que eu fiz? O que eu poderia ter feito diferente para isso não acontecer? Promovendo o bem-estar, saúde integral e o fortalecimento dos laços familiares. Então, o criar com propósito significa a humanização e a transformação do nosso cuidado, do cuidado neonatal, sendo um processo colaborativo e afetivo. Muito obrigada, gente. À disposição. Alguém quer fazer pergunta? Podemos prosseguir? Não, pode falar. O que precisa para fazer o primeiro bebê? Além de um bebê casado. O que a gente... Primeiro são questões estruturais, né? O método canguru, ele exige que você tenha uma unidade canguru adequada, né? Então, o leito para que a mãe permaneça essas 24 horas, um quarto com banheiro acessível, refeição para essa mãe, local, às vezes até para ela lavar uma roupa, para ter todo o processo que ela teria em casa, tá? Isso vem questões também financeiras e de estruturação também. A doutora Silvia depois pode falar um pouquinho melhor as coisas que a gente já... planos que a gente tem para tentar implantar essa UCIM Canguru também, tá? Mas, a princípio, o que a gente consegue fazer dentro da nossa estrutura é só a posição, tá? Claro. Microfone.
O método Canguru, basicamente ele é constituído por 3 fases. Então, a primeira fase é essa fase intra-hospitalar, que é a que a gente realiza aqui na unidade. Na segunda fase, é essa que a Patrícia falou, né, que a mãe ela é reinternada junto com o bebê, né, ela não pode sair e voltar, ela fica o tempo todo e essa fase tem que mimetizar os cuidados que o bebê vai receber em casa, né? E na terceira fase é a fase domiciliar. O bebê, ele sai de alta hospitalar, né? O critério mínimo de peso, se não me engano, né, se não teve alguma atualização recente, é 1,6 kg, que é um peso muito menor do que os pesos, né, que a gente costuma dar alta, né? A gente dá alta muito mais baseado numa maturidade fisiológica do bebê do que no peso, mas 1,6 kg, pelo método Canguru, você pode dar alta com o bebê em posição canguru. Então, ele tem alta hospitalar, mas não tem alta da posição canguru. Ele fica 24 horas em posição canguru ainda, pode ficar com a mãe, com o pai, com o irmão, né? E a mãe, ela precisa retornar ao hospital, né? Pelo menos 3 vezes na semana, para fazer a evolução aí desse bebê, tá? Até que, por fim, ele teria alta, né, do método Canguru, né, já numa fase posterior, tá? Então, o método completo, ele envolve 3 etapas que exigem uma estruturação maior, tá? Perfeito, elas falaram tudo. A única coisa que também é legal de vocês saberem é que o Ministério, ele registra uma unidade de cuidados intensivos neonatais, esse nome, o SIM, é o nome do Ministério, não fomos nós que inventamos, não, é uma semi-intensiva para eles. E existe a categoria, o SIM-CO, que é o SIM comum, e o SIM-K, que é o SIM canguru. E aí as meninas já falaram quais são as características que a gente deveria ter para ter essa unidade. E não é só isso, é pessoal também. Quantas pessoas vocês precisam ter destinadas para esse trabalho e tudo isso eles levam em consideração. Eu digo para vocês que a gente já teve 4 casos registrados no CNES. E a gente tem para isso a gente tem um incentivo fiscal, sabe? Mas a gente perdeu, não foi nem tanto pela estrutura, porque a gente chegou a transformar uma das salas lá da unidade numa coisa mais ou menos improvisada, que a gente tinha uma cama e tal, e a gente pretendia melhorar aquilo, mas a gente não tinha equipe, o número de médicos da equipe não permitia que eles continuassem registrando, tá? Então a gente perdeu isso e a gente tem a esperança de uma hora reconquistar isso, porque vai ser um estímulo para nós e para a instituição também, para que ela, com esse incentivo, promova essa ambiência que eles podem ter, né? Eu queria eu vou agora passar a palavra para o Dr. Mack, que é o diretor da divisão, e a gente pediu para ele falar um pouquinho sobre um assunto que vocês vão entender daqui uns minutinhos. Eu só queria ressaltar para todo mundo que a gente nunca pode esquecer que a mortalidade infantil é um indicador poderoso de desenvolvimento de uma sociedade. Ele é usado como desenvolvimento de sociedade, esse indicador. Saibam que nós estamos mais ou menos, vamos falar do Brasil de uma forma geral, tem uma variaçãozinha, mas 12 e pouquinho por 1.000 nascidos vivos, que a definição de mortalidade é por 1.000 nascidos vivos. Saibam que 66,3 mais ou menos, 2/3 da mortalidade infantil do Brasil situa-se no período neonatal. E 2/3 desses 66, mais ou menos uns 40%, vamos dizer, é a precoce. Da mortalidade precoce, uma grande parte, causas evitáveis, grande parte ligada ao nascimento prematuro. Ou seja, se a gente for fazer uma medicina e investir esforços para um cuidado, para que a gente
faça uma mudança da mortalidade infantil, que deve melhorar ainda agora com a vacinação da gestante para vírus sincial, por exemplo, né? Então a gente vai, saneamento básico, uma série de coisas, a gente já deu uma boa segurada na pós-neonatal. Então hoje, o mundo, a Organização Mundial de Saúde sabe que, por exemplo, para um país como o nosso, nas nossas condições, o investimento em atenção neonatal é uma prioridade, é acima de qualquer outra coisa. Tá? Se eles não sabem, eles precisam saber, porque isso já está escrito e já faz algum tempo. Isso não é uma novidade de hoje, não. Já vem há alguns anos, tá? Tem mortalidade que a gente não consegue ter grande investimento e interferência, que são as malformações graves, etc, etc. Entretanto, essas são consideradas importantes. Então, quando você vê até quando você tem que chegar de mortalidade infantil, seria legal se a gente tivesse em 3, um quarto disso. Né? Se a gente fosse desenvolvido, a gente estaria mais ou menos nisso, tá bom? Então, é só para vocês lembrarem na vida de vocês, os jovens, que se um dia vocês tiverem que falar sobre isso, falem bem de quem cuida desse assunto, porque isso impacta naquilo que diz que o nosso país é um país de respeito, tá bom? Agora, então, o Dr. Mack vem falar uma coisa muito interessante. Eu vou fazer surpresa. Olá, bom dia. Eu vou falar um pouquinho, mas antes de mais nada eu gostaria de agradecer pelo convite. Quero parabenizar também a doutora Silvia por liderar uma equipe que presta um serviço tão importante. E, ao mesmo tempo, né, agradecer também, porque não é um trabalho apenas de uma classe profissional dos médicos, mas sim uma colaboração, né, em várias de profissões que compõem esse cuidado em relação à criança prematura, né? Então, a equipe da enfermagem, né, que a Patrícia estava aqui, que está chefiando a unidade neonatal, a Ana Paula, né, que também estava exercendo essa função e agora cuida da parte materno-infantil, né, cuidando para que o cuidado em relação à gestante, né, que seja também adequada para que não ocorra o nascimento prematuro, e todas as equipes, né, acho que eu vi que tinha o pessoal da nutrição, o pessoal da fono, físio, são o serviço social, psicologia, são vários profissionais envolvidos nesse trabalho. E eu gostaria de parabenizar pelo trabalho de todos, agradecer, né, por tanto cuidado e carinho com que é exercido esse trabalho. E adorei ouvir, né, as palavras da Silvia, tanto na introdução como agora, da Bárbara, da Denise, também da Patrícia. Aprendi bastante coisa que vale a pena a gente sempre estar relembrando. Coube a mim falar um pouco sobre a esperança, que é uma palavra que foi falada várias vezes aqui hoje. Só faz sentido falar de esperança quando há uma situação de desafio. Não existe esperança quando está tudo indo muito bem. Ou seja, então quando nasce uma criança prematura, nasce também uma esperança, né? Esperança essa que eu aprendi, uma coisa que eu estava pensando, para a gente poder manter a esperança, tem muito trabalho a ser feito, né? Lógico que tem algumas situações que a gente tem que estar um pouco mais passivo, mas trabalhar para que a esperança possa vingar é algo que nós, profissionais da saúde, até eu diria, temos privilégio de poder fazer parte, né? Porque, lógico, os pais, os familiares colaboram, mas a gente pode botar a mão na massa, né, e fazer a coisa acontecer. E também tem a esperança, também está ligada a uma coisa do trabalho integrado, um trabalho harmonioso, né, um trabalho feito com o único propósito de trazer uma vida para que essa vida possa continuar
esperança, vida, né, são duas palavras muito ligadas, né? E também esperança tem uma outra palavra que está muito ligada, que é a questão da paz e harmonia. Quando a gente, como equipe, trabalha de forma harmoniosa e em paz, né, juntamente com os familiares, a gente consegue ter uma chance de sucesso maior. Então, acho que isso é uma coisa que eu queria deixar e baseado no que eu estava pensando enquanto estava ouvindo tudo que foi falado, as perguntas que foram feitas também. E existe uma coisa que simboliza a esperança, é disso que eu gostaria de falar, e eu vou dizer que eu vou contar duas histórias. Uma das histórias várias pessoas conhecem, e a outra história pouca gente conhece, que é uma história minha. Muitos amigos meus não conhecem essa história, mas hoje eu vou, com exclusividade, vou contar para vocês, tá bom? Muito bem. No dia 6 de agosto de 1945, meu pai estava prestes a fazer 4 anos. Às 8h15 da manhã, ele estava vendo essa paisagem, que é o próximo slide aqui. É isso que ele estava vendo. Ele estava com a mãe dele, de 27 anos, que tinha sido avisada há cerca de um mês que o marido tinha morrido numa batalha naval lá no Pacífico. Tinha perdido um filho de 9 meses por sarampo também, no mesmo ano. Em menos de 6 meses perdeu o filho de sarampo e o marido numa batalha naval no Pacífico. No dia 6 de agosto, ela estava inclusive fugindo de áreas mais críticas e estava quase chegando na casa onde ela nasceu e cresceu, numa cidade chamada Shobara, na província de Hiroshima, uns 85 quilômetros da capital da província, que é Hiroshima. E o meu pai fala que ele lembra de perguntar, assim, estava andando assim, vendo a paisagem, era um dia claro, ensolarado, e ele viu uma luz. Mãe, o que é esse brilho? Aí minha avó olhou e falou, nossa, coisa estranha, né, filho? Não sei o que é isso, não. Na verdade, era isso que tinha acontecido a 81 quilômetros da onde eles estavam. Meu pai lembra, faltava um mês para ele fazer 4 anos. Ele lembra disso. Isso aí aconteceu em Hiroshima, na capital da província, e foi a primeira vez que foi lançada uma bomba nuclear num lugar habitado, né, 350 mil habitantes em Hiroshima naquela época. 70, 80 mil pessoas morreram na hora, mais uns 70, 80 mil morreram ainda naquele ano, de 1945. E aí, meu pai, minha avó, tiveram que, né, dentro daquela situação de destruição da família, perseverar com esperança, lógico, com muito trabalho, e também com a colaboração de muita gente, né, tocar a vida. Aí meu pai acabou vindo para o Brasil, casou com a minha mãe, veio para cá, e cá estou eu contando essa história para algumas pessoas que talvez não conheçam. A outra história que tem a ver com o tsuru, que é uma coisa que a gente vai depois, não sei se já pode distribuir, depois a gente vai distribuir as folhas para o pessoal ir fazendo, tem um manual daqui a pouquinho, se refere a uma garotinha que está ali no canto, uma foto preto e branco, o nome dela é Sadako Sasaki. Ela tinha 2 anos e ela estava a 1,6 quilômetros de onde caiu essa bomba. Ela sobreviveu àquele primeiro impacto. Tinha 2 anos, a cidade foi se reconstruindo aos poucos, e essa foto ela devia ter uns 10 anos, por aí, 10, 12 anos.
mais ou menos próximo do aniversário dela de 12 anos, ela começou a ter umas petequias, uns inchaços, uns sintomas estranhos, leucemia. Ao longo de alguns meses, uns 11 meses em que ela batalhou para enfrentar a leucemia, muita esperança, muita luta, muito trabalho também. E uma das amigas que visitou a Sadako, ela falou de uma história antiga, uma lenda do Japão. A lenda do tsuru. Tsuru em japonês é a cegonha. Dizia a lenda que quem dobrasse, origami todos os brasileiros praticamente sabem o que é, né? Quem fizesse 1000 origamis de tsuru, que os desejos dessa pessoa seriam realizados. E ela então começou a fazer um tsuru atrás do outro, né? O objetivo de chegar a 1000 tsurus. Ela fazia tsuru grande, tsuru pequeno, usando tudo quanto era folha de papel que ela podia encontrar, né? Acabava a folha, ela pegava até uma folha de embalagem de bala, de biscoito para fazer, e foi acumulando os tsurus que ela conseguia fazer. E aí, infelizmente, ela não conseguiu chegar ao 1000º tsuru. Estava com 660 tsurus. Infelizmente, naquela época, a leucemia era uma doença com uma altíssima letalidade, né, e acabou falecendo. Mas a história dela e a vida dela não foi esquecida. Por quê? Porque as amigas e os familiares completaram os 1000 tsurus e também, a partir daí, se espalhou essa história da esperança, né? Cada tsuru simbolizava uma esperança, uma pessoa tentando apoiar também, uma colaboração para que os 1000 tsurus pudessem trazer uma esperança, trazer uma vida, né? E que desejos fossem cumpridos. Então, é por isso que algumas pessoas sabem que o tsuru, que é o origami da cegonha, representa a esperança. Essa foto do centro é que a cada ano são trazidos vários 1000 tsurus confeccionados por vários grupos e depositados nesse memorial, né? Lá em cima é a representação da Sadako, que está segurando lá em cima um tsuru. E esse memorial fica na Praça da Paz, no centro de Hiroshima. Vale a pena vocês visitarem. Tá? Mas, na verdade, esse tsuru, não sei se todo mundo sabe, tem um dos tsurus que a Sadako fez, está no Brasil. Sim, é o irmão da Sadako que trouxe um mini tsuru, está ali na caixinha, e ele, junto num evento em que alguns sobreviventes da bomba atômica que migraram e que moram no Brasil, ofertaram esse tsuru para ficar como uma marca, um símbolo, não só da cultura japonesa, como da questão da esperança, né? Para simbolizar a paz, né? Infelizmente vivemos um momento em que essa questão da paz, da guerra, da ameaça nuclear ainda está vigente, mas isso foi feita uma oferta para ficar exposto essa esperança de paz, de vida, né? E esse tsuru, sabe onde está? Na Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, ele foi doado e se encontra lá. Então, ficou de eu falar sobre o tsuru, até porque tem um pouco a ver com a minha própria vida e família. E a gente vai ter, então, esse mês, né, um mês da prematuridade, os tsurus sendo feitos. Vamos ver se a gente consegue chegar aos 1000 tsurus, né? Vamos ver, não. Acho que com muito trabalho,
união, harmonia, né? Paz, a gente consegue chegar aos 1000 tsurus ainda esse ano, né? Então, já tem um de cada um, e tem uns manuais, né, para fazer, acho que lá embaixo acho que vai ter um vídeo para fazer, e então gostaria de deixar essa mensagenzinha, né, da importância da união, da paz e harmonia entre as equipes e a família, para a gente poder seguir adiante em relação a cuidado dos prematuros, tá bom? Obrigado. Acho que tem um último recado, acho que eu vou pedir para a Denise mesmo falar. Bom, então, gente, vocês receberam aí, né, um papel de origami, é um convite para vocês participarem, né, dessa campanha de sensibilização no mês da prematuridade, que é o Novembro Roxo, tá? Lá em frente ao refeitório tem uma mesa, né? Nós vamos expor os tsurus ali, tá? Dentro de uma cúpula, e tem uma caixinha ali para depositarem os tsurus que forem feitos, né? Vou deixar um pouco de papel lá, e na unidade neonatal também vai ter papel à vontade, tá bom? E lá embaixo, junto a essa caixinha, tem um QR Code com um tutorial sobre como fazer o tsuru, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada. A Silvia vai dar uma palavrinha. Não, só queria dizer que obrigada, Má, que suas palavras foram emocionantes, eu realmente me emocionei e vejo que tudo que você falou tem muito a ver com tudo que a gente tentou dizer até agora, e você disse com toda a propriedade, com palavras tão doces. Queria realmente agradecer que você fez um fechamento lindo. E muito orgulho de todo mundo que está aqui e que cuida desses bebês. Tá bom? Obrigada por todo mundo estar aqui.